Olá, olá, olá! O meu nome é Giovana Moramei e esse é mais um episódio do Idioma Cast, o podcast onde nós discutimos os temas relacionados às ações e campanhas do idioma. E hoje, aqui com a gente, está Anderson Ferreira, que vai ser um novo voluntário do idioma. E o Anderson, ele é graduado em Biologia, mas ele tem uma pós-graduação em Oncologia e Tratamentos Paliativos. E ele vai falar com a gente sobre o câncer do colo de útero. Seja muito bem-vindo, Anderson. Olá, Giovana, bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né? Estar participando com vocês aqui. Mais uma vez, ressalto que o idioma é uma referência no estado do Amapá, né, em atendimentos, pessoas oncológicas. Quero parabenizar o nosso padre, né, pelo trabalho voluntário que ele faz. O trabalho voluntário eu sei que não é fácil, né, no dia a dia, mas eu quero parabenizar ele pela essa iniciativa e pela essa batalha que ele vem ajudando as pessoas que realmente precisam. Muito obrigada. E a sua pós-graduação é em tratamentos paliativos, que é uma questão muito complicada de se discutir, porque você poderia explicar para o nosso público o que é tratamento paliativo, já que muita gente não sabe? Bom, o paciente oncológico, ele quando vira metástase, né, então ele vai para a fase paliativa, né? O tratamento paliativo é um tratamento que ele requer a diminuição da dor e sofrimento do paciente naquele estágio que ele está sofrendo de uma doença grave, né? Então hoje, o estágio paliativo hoje, ele requer muito da pessoa que vai fazer o cuidado, que vai oferecer o cuidado à pessoa. Então hoje o tratamento paliativo ele tem que ter, primeiramente eu sempre falo, tem que estar vindo de dentro para fora. Primeiramente você tem que gostar daquilo que você faz, né? Tem que estar com o coração ali, coração leve, com amor, carinho para passar para o paciente, porque o paciente paliativo é um paciente totalmente debilitado, com vários problemas às vezes, com dor, né, com náusea, vômito, e um paciente que realmente precisa daquele apoio. Então a gente, quando fala que o paciente paliativo precisa desse apoio, é um apoio também, um apoio técnico também da equipe técnica, porque essa parte de dores, enjoo, vômito, ele é constante, então vai ter que estar levando o paciente para o hospital para poder ele fazer fazer um atendimento médico, para que o médico pode avaliar ele para verificar que medicação vai ser passada. Então a pessoa que está acompanhando o paciente, que é o paciente paliativo, ele vai tá direcionando, porque o paciente muitas vezes não tem condição nem de falar numa consulta, né? Então ele vai estar intermediando tudo e vai saber toda a vida do paciente para que ele possa intervir numa consulta, numa medicação ou até mesmo numa ida ao hospital. Ele vai estar direcionando tudo a isso. E esse apoio paliativo, ele vai além das questões técnicas também, porque a psicossomática da coisa, o apoio psicológico ao paciente diagnosticado com câncer é muito importante. E aí, quando se trata de mulheres que recebem o diagnóstico do câncer de colo de útero, como é essa questão psicológica? Como lidar, enquanto sociedade, com a paciente que é diagnosticada com essa doença? Olha, Giovana, sempre falo para as pessoas que a gente tem mais contato assim que quando você descobre um diagnóstico de câncer, não é fácil, né? Cada pessoa reage de uma forma diferente. E a parte psicológica do ser humano, ele tem que estar bem forte e tem que estar, tipo assim, que nada impeça de ele pensar coisas negativas. Então, muitas pessoas reagem de uma forma diferente. Então, sempre falo, quando a gente recebe um diagnóstico, que nem ninguém está preparado para receber um diagnóstico de câncer, o psicológico realmente ele abala, não tem jeito. Pode ser qualquer pessoa que for, mas a gente tem que estar firme e forte. Primeiramente, eu falo que a família ela é um ponto crucial no diagnóstico em conjunto quando você recebe, porque a família ela vai abraçar, ela vai apoiar aquela pessoa. E quando a pessoa é casada, né, e principalmente ainda, eu nessa trajetória que a gente tem aí, ajudando o paciente, estudando sobre a parte oncológica, eu já vi muitas coisas que uma moça, rapidamente, 2 segundinhos, só explicar um fato que aconteceu aqui no Unacom. Eu conheci uma moça, não vou citar o nome, ela também não está entre nós mais. Ela, quando descobriu que ela estava diagnosticada com câncer de colo de útero, a primeira coisa que aconteceu, o marido dela abandonou, né? Ela era nova, tinha 25 anos, e aí eu cheguei vendo aquela moça lá praticamente um pouco debilitada,
Ela tinha saído do estado, foi no TFD para fazer tratamento fora, fez rádio, fez esterectomia. E depois de 4 meses, começou a sentir sintomas, não demorou 3 meses, faleceu. Né? E eu me coloquei no lugar das pessoas, para quem tem que se colocar, muitas das vezes, e eu vi que ela está com o psicológico totalmente abalado. Por quê? Porque o apoio que ela precisaria ter para enfrentar a doença, para poder brigar mais com ela não teve. E o que foi que aconteceu? A doença começou a avançar cada vez mais pela parte psicológica, ou muitas das vezes pela parte de alimentação, ou por um tratamento que ela não tinha conhecimento de ter, e foi gravando. E chegou um momento que ela veio a óbito desse caso, e a gente tivemos contatos quando eu soube que ela ficou debilitada e faleceu. A gente ficamos muito tristes pelo ocorrido, mas é triste de ver que a gente ainda pode fazer muita coisa hoje com o paciente oncológico, né? Muita coisa mesmo, e a gente precisa passar, alertar as pessoas e levar conhecimento, porque conhecimento realmente salva a vida, né? Outra coisa, respondendo a outra pergunta sua, quando a gente vê as pessoas realmente que está doente, que recebeu um diagnóstico, muitas pessoas não querem receber ajuda, né? Muitas pessoas não querem, outras querem. Então, muitas vezes, para a gente poder chegar com a pessoa para poder ajudar, ela tem que querer. A gente não pode forçar, a gente tem que respeitar o espaço, tem que respeitar a autonomia da pessoa que ela tem, de ela querer ajuda ou não querer estar com a pessoa ali conversando, buscando um apoio. E a questão, quando você diagnostica com a pessoa que vai diagnosticar, a pessoa que está com câncer de colo de útero, hoje em dia é um câncer que ele é muito fácil de tratar, né? Mas para isso tem que ter um médico realmente especialista, onde ele consegue diagnosticar precocemente e consegue fazer o que for feito, o que será feito, cirurgia, né, quimio, rádio ou qualquer tipo de tratamento alternativo que seja. Hoje, as maiores pessoas que têm um pouco de poder aquisitivo sai para fora do estado, porque as cirurgias mais complexas, hoje o próprio serviço particular não oferece, né? E sai para fora do estado. Aí as pessoas acabam ficando aqui, aí eles colocam a sua vida em risco. Por quê? Porque o câncer ele não espera, ele avança do dia para a noite. A célula cancerígena se reproduz mais rápido que a célula normal. Então isso vai gravando a situação do paciente. E às vezes, uma coisa que a gente aprendemos muito, que a gente ficou em São Paulo um ano, que o câncer, ele é só diagnosticado o tumor com ressonância, com tomografia, ele não consegue enxergar células, tá? Não consegue enxergar células, então fica mais difícil quando você diagnostica um câncer com um tumor, porque já está formado o tumor, né? É diferentemente de eu conseguir enxergar uma célula. Então, hoje tem alguns métodos integrativos que conseguem enxergar a célula, como os estudos, né? E a gente vê que, mas para chegar a esse topo desse conhecimento ou esse atendimento, há um gasto. Há um poder que existe muito alto para chegar. É caro as consultas, os tratamentos, para poder dar uma sobrevida ao paciente. E aí a situação no Amapá em relação a conseguir o diagnóstico, talvez a pessoa até consiga, mas o tratamento, a maioria dos pacientes oncológicos do Amapá fazem tratamento fora do estado. Se não, a maioria, porque não dá para afirmar que são todos, mas a maioria. E aí a questão da estrutura familiar, mesmo com o apoio da família, a rotina da pessoa muda completamente. E como essa questão da mudança de rotina afeta o psicológico do paciente, mudar hábitos de alimentação, mudar onde você mora, numa cidade nova, com uma rotina que você não conhece, com pessoas que você não conhece. Realmente, como você falou, é uma rotina totalmente diferente. É tipo assim, tu mudar da água pro vinho, tu sair de um estado onde tu tem o conforto da tua família, tanto o conforto da tua casa, e ir para um lugar onde é totalmente desconhecido, cheio de prédios. E muitas pessoas não conseguem sair, Giovana, do estado. Por quê? Porque o poder aquisitivo lá fora é mais alto, né? O estado hoje oferece um TFD que realmente precisa mudar muito, porque eles trabalham com um processo que demora muito para que o paciente consiga viajar, né? E quando ele vai conseguir viajar, o câncer é totalmente avançado, já virou metástase. E aí ele chega lá, faz um tratamento, voltam para cá.
Mas como eu te falei, virou metástase, não tem jeito mais, né? A atenção é só querer dar o tratamento paliativo para as pessoas. E o Estado hoje não oferece tratamento paliativo de qualidade para os pacientes oncológicos, né? Muitas pessoas, eu falo isso por propriedade que eu sei, muitos pacientes preferem, até me desculpa pela palavra que eu vou falar, preferem ter os seus últimos de vida em outro estado, de que ter no estado, nosso estado. Por quê? Porque o nosso estado, ele não tem as medicações para o tratamento paliativo de diminuir a dor e o sofrimento do paciente. Exemplo, um paciente foi entubado, né? Ele precisa de várias medicações para que seja entubado e seja mantida a intubação dele. O estado do Amapá não tem essa medicação para concluir todo o processo. Eu falo assim de concluir no modo geral de várias pessoas. Ele vai ter para concluir tipo, de umas 10 pessoas. Mas quando nós falamos em pacientes de 50 pacientes ou 30 pacientes, fica complicado. Vai faltar medicação. E a gente sabemos disso, nós. Né? Já falta medicações simples, imagina medicações mais compostas, mais complexas. E aí em São Paulo muitas pessoas acabam ficando lá, porque dá uma qualidade de vida, né? Vai diminuir o sofrimento do paciente. Como você tocou na questão do psicológico, realmente ele muda muito. A gente entra em depressão, tanto o paciente, tanto o acompanhante, tá? Isso é importante frisar. Em São Paulo, eles têm o atendimento médico, tanto o paciente, tanto o acompanhante. Tem um estudo dentro da psicossomática que ele fala que quando o paciente ele começa a ter um psicológico totalmente abalado por vários fatores, por raiva, por desilusões amorosas, problemas familiares, por falta de defender seu território familiar, o câncer ele avança, né, de determinados órgãos. Exemplo, no caso, o fígado, o câncer ele vai diretamente, eu estou falando do câncer de colo de útero, quando ele avança diretamente para o fígado, ele fala que falta de carência familiar. Quando ele vai para o reto, que está próximo ali, reto, né, ali próximo do útero, ele fala que falta de você defender o seu território. Como exemplo, eu sou casada com uma pessoa e a pessoa não tem aquele pulso de defender a família e deixa todo mundo se meter no meio do relacionamento. Então ele vai a tendência a ir por anos. Esse é o estudo dentro da psicossomática, tem protocolos médicos, eu vi em São Paulo, acabei pegando um pouco desse conhecimento com esse médico lá, e a gente jogando para a prática, a gente observando, fazendo estudo com alguns pacientes, e realmente a gente vê que realmente é na prática mesmo acontece. Às vezes a gente não liga muito para isso, mas é uma coisa mínima que faz uma diferença São os enorme. impactos psicológicos no corpo. Realmente, porque o corpo recebe várias reações químicas, né? E a célula cancerígena, ela tem mais de 3 bilhões e meio de anos aí, né? E ela é uma célula super inteligente no nosso corpo, né? Ela é uma célula que ela consegue trabalhar de várias formas. E a questão, tem algum conselho de como as pessoas ao redor da pessoa que foi diagnosticada com câncer de colo de útero pode agir para trazer esse conforto psicológico para a pessoa? Lógico que a ajuda profissional é o mais importante, mas como a pessoa já está numa situação muito estressante, mesmo que isso afete as pessoas ao redor dela, tem alguma maneira de passar essa força para a paciente? Tem alguma etiqueta de como as pessoas deveriam tentar agir ao redor de pacientes oncológicos para tentar amenizar a dor, o sofrimento, a questão psicológica? Giovana, sempre quando a gente se dá com um paciente oncológico, a gente ajuda vários pacientes oncológicos hoje. Tem vários contatos, inclusive tem grupos que a gente participa auxiliando. Tem lá que tem pessoas que já foram curadas, pessoas que estão no processo ainda, pessoas que estão sendo diagnosticadas. Nós temos um trabalho. Eu sempre aconselho os pacientes que são amigos, pessoas que também que chegam para o grupo novos, eu falo que primeiro tem que descarregar aquilo de ruim que você tem no coração, né? O que seria? Seria tipo assim, eu não gosto de alguém, eu tenho desafeto com alguém, ou eu briguei da minha família, tenho uma briga, eu não falo com aquela pessoa há muitos anos, eu tenho rancor, tenho um ódio, ou eu tenho uma desilusão amorosa, como eu falei agora. Então tudo isso tem que arrancar, tem que estar com o coração limpo,
limpo, não tenho rancor, não tenho ódio, pedir o perdão para aquilo que você deve, né? Eu sei que não é fácil, o ser humano ele é um pouco assim, ele não é tipo assim, chegar, vou pedir o perdão rápido, ele tem um coração ali mais duro ali, então a gente tem que limpar o coração, aos poucos, limpar, pedir perdão a Deus primeiramente, né? Para que ele possa nos dar sabedoria, discernimento, que ele possa dar humildade, então isso vai minimizar. Tem alguns estudos que falam que quando você começa a trabalhar o psicológico, tirar essas partes negativas, ele acaba até diminuindo as dores que você sente, né? Ele ajuda na diminuição das dores. Então, o conselho que eu dou é isso aí. A família também, ela é importante porque ela tem que auxiliar na parte, não só porque a pessoa está doente, eu vou ficar numa cama, num quarto, não. Você vai sair, você vai passear de acordo com as suas condições, né? Muitas vezes a gente tem que esquecer um pouquinho aquele problema para que as coisas possam melhorar, as coisas podem fluir diferentemente. Exemplo, a gente tem que ter uma rotina diferente em casa, né? A pessoa quer fazer, ela quer passar uma roupa, ou ela quer dobrar uma roupa, ou ela quer limpar uma mesa. Você deixa, ela está sentindo bem aquilo para ela, o psicológico dela está querendo. A pessoa com câncer ainda é uma pessoa normal, né? Com certeza, ela é uma rotina que ela teve ao longo da vida, que é onde não é fácil você desvincular uma rotina. Então ela é uma pessoa normal, ela vai estar ali fazendo a atividade dela de acordo com a parte que ela está sentindo da parte emocional, da parte de sintomas do próprio tumor. Então você consegue deixar ela ficar à vontade na sua zona de conforto. A gente discutiu mais cedo o quão difícil é o tratamento de câncer dentro do estado do Amapá. Mas quando se trata de questões paliativas, às vezes vai além de remédios, de coisas que a gente pode comprar na farmácia. Então, quais são os tratamentos paliativos disponíveis aqui no Amapá, aqui na região norte, que as pessoas podem procurar? Porque uma coisa que meu pai sempre fez, desde quando ele era criança, ele sempre me passou, tá com dor, você passa andiroba. Existem tratamentos típicos daqui que às vezes é bom incluir na rotina da pessoa doente, nem que seja pelo efeito placebo psicológico de ser algo que ela já conhece, né? Sim. Bom, você sabe que hoje o tratamento paliativo, como falei para você, ele vem tipo assim, inovando, né? Inovando, eu falo no sentido de dar um maior conforto ao paciente. No estado do Amapá hoje, o paciente oncológico, o refúgio dele é o NACOM, né? Que é um ponto de referência para que ele possa ser direcionado, porque a equipe lá está pronta para atender os pacientes oncológicos. Pela minha visita que eu tive na UNACOM, com vários pacientes, e eu não percebi que eles estão apropriados para dar um conforto para o paciente paliativo, porque quando você recebe um paciente paliativo, tem todo um acompanhamento psicológico, tratamento da equipe de enfermagem, os próprios médicos. E hoje a gente chega lá, muitas vezes não tem medicação. Aí o paciente volta. Ou muitas vezes chega lá, o paciente está com dor, tem o tramal, mas não tem a morfina, né? E aí eu cheguei a presenciar de paciente chegar lá, tomar uma medicação, não fazer efeito para dor. O médico precisa intervir para fazer alguma coisa para aquele paciente. Ele não pode estar gritando com dor lá. Então é a responsabilidade do médico. Então, essas coisas que precisam ser mudadas, precisa ser estudado, precisa ser observado, precisa ser reunido com as entidades que trabalham com câncer, para que verifique a melhor opção. Hoje, se a gente pegar, a gente tem que ir atrás de conhecimento, atrás de profissionais que realmente entendam, para que implemente protocolos diferenciados em tratamento paliativo no estado do Amapá. O nosso governador Clécio, eu não defendo nenhuma bandeira política, né, mas nosso governador Clécio aqui, eu vi nas propostas de governo dele que ele ficou de defender a radioterapia para o estado do Amapá, que é de grande importância. Se você vê o que a rádio faz, ela tem um potencial grande de você tirar metade da morfina que você usar nos pacientes, porque ela tira a dor. Né? Ela tira a dor. Já no paciente oncológico, no câncer de colo de útero, ela tira a dor e diminui o sangramento. Então, como nós não temos esse equipamento aqui, a gente ainda vai sofrer muito pelo fato desse sentido de ter uma medicação que ainda vai ser aplicado naquele paciente. E se tiver essa medicação, se não tiver, o paciente vai sofrer mais ainda. Né? Então, hoje, o ponto de referência, como eu falei para você, a casa de apoio é o ONACOM, precisa mudar, precisa aumentar o espaço,
precisa dar um conforto não só para o paciente, mas sim para o acompanhante que está acompanhando o paciente. E a gente não vê isso lá na Unacom. De antemão, eu consegui um treinamento para a equipe do Estado em São Paulo, na Santa Casa. Daí eu tive a oportunidade de falar com a secretária Silvana, né? O mais difícil eu consegui foi o treinamento da Santa Casa. Para quem não conhece, Santa Casa é uma referência em São Paulo, tratamento oncológico, né? Tem mais de 100 anos tratando câncer lá. Eu conheci o diretor de lá, tive o privilégio de conhecer o diretor de lá, quando eu estive em São Paulo. Conversei com ele, me identifiquei, trabalho na área da saúde. Estava com um paciente oncológico lá, precisava qualificar os profissionais daqui do estado, né? Para que eles pudessem atender os pacientes com mais eficácia, trazer um tratamento diferente, né? Poder direcionar, porque acontece muitas vezes os pacientes estão aqui com câncer que não tinha, o próprio médico não tem como tocar naquele paciente, mas ele mandar para fora o paciente, mas não, tem as clínicas particulares, acabam pegando o paciente, falando, a gente vai resolver teu problema aqui, vou aplicar uma quimioterapia em ti, vai segurar. A quimioterapia, quando o câncer é agressivo e está muito avançado, ela não segura, né? Então tem que ter todo um estudo. O médico em São Paulo ele investiga bastante para poder fazer algo. Aqui, muitas vezes, não vou generalizar, mas a maioria dos médicos, eles vão logo diretamente, vamos fazer cirurgia ou vamos fazer a quimioterapia, né? Aconteceu vários erros médicos aqui, que muitas pessoas ficam na impunidade, tem medo de denunciar, porque já morreu, não vai fazer muito efeito de eu denunciar. Então, são coisas que precisam ser ouvidas da população, para que possa melhorar o serviço. E quando se trata de câncer de colo de útero, que é uma daquelas doenças que afligem mulheres, ainda tem toda a questão do estigma, da vergonha, de serem assuntos que as pessoas não querem discutir. E aí você poderia clamar para as pessoas falarem abertamente, discutirem sobre esse tipo de câncer, que não é algo que é vergonhoso, que se deve procurar ajuda, as pacientes também devem apoiar umas às outras, as famílias devem apoiar uns aos outros. Criar uma rede de apoio, que essas mulheres não têm que segurar tudo sozinhas. Elas podem ser a pessoa com câncer, mas esse diagnóstico pode ser delas, mas elas não são obrigadas a aguentar tudo sozinhas. Antes de concluir a minha fala relacionada à pergunta que você me fez, eu só queria frisar que é importante que as mulheres, não só as mulheres, vai um recado também para os homens, que se observem a parte do seu corpo, né? Cada detalhe, né? Da ponta do pé ao fio do cabelo. Verifique que você está sentindo algo, tem uma anomalia no corpo, tá caindo o cabelo, estou sentindo uma dor na costa, tá caindo, a minha unha está enfraquecendo, estou com uma dor na pente, estou com uma dor nos seios. Então o corpo, ele quando está sentindo algo, ele avisa. Então esses avisos, eles servem para nos alertar, para que nós possamos organizar uma agenda para poder a gente fazer uns exames, passar com o médico, verificar o que está acontecendo, né? Então hoje as pessoas só vão ao médico realmente quando está sentindo a dor, né? Precisa ir praticamente obrigadamente ao médico. A gente tem que quebrar esse paradigma de querer ir ao médico quando está sentindo dores. A gente tem que ir com o médico fazer as rotinas também, que nem as mulheres fazem as rotinas delas ali no preventivo, anualmente, entendeu? Para que nós possamos diagnosticar algo precocemente. Né? Tudo precocemente fica mais fácil de tratar. Quando você diagnostica uma doença que seja mais cronicamente, fica mais difícil você ter o quadro de reversão, né? E como você falou, hoje a medicina tem avançado bastante, muito mesmo. Caras drogas, várias coisas que vai acontecendo ao redor do mundo para os tratamentos paliativos, para o tratamento de câncer. A gente tem que acompanhar, a gente não pode ficar para trás. Não é só porque São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades estão lá em cima, a gente está aqui. Não, a gente tem que buscar conhecimento, tem que sair do estado, ou mesmo estudar, buscar um conhecimento a mais, para trazer a população macapaense, santanense e a parte dos estados, para que possa ter uma qualidade melhor de vida. É aquela questão que quando são essas doenças que envolvem, tipo, sistema reprodutor da mulher, ainda é um tabu muito grande e é necessário criar uma rede de apoio e uma conscientização sobre não se deve ter vergonha, não se deve ser um tabu. É algo que precisa ser discutido, que as famílias das pacientes, as pacientes
precisam falar, discutir, não é algo que elas têm que aguentar sozinhas e guardar para si. Realmente, às vezes quando a pessoa é diagnosticada, né, com câncer, às vezes ela passa ali a ficar travada ali, presa, não quer passar o que está acontecendo. Para ela ali não é uma realidade. Então, realmente tem que ter um local onde que possa acolher, né, essas pessoas, né? Já entrar com a parte psicológica, acolher ela psicologicamente, uma casa de apoio, como você falou, um local específico para elas, onde ela sinta vontade, que elas falem realmente do problema que ela está passando. Às vezes não é só o câncer, outros problemas que a gente tem no dia a dia. Isso vem afetando cada vez mais. E a família também é um braço muito grande. Eu falo que vai ajudar, vai apoiar, vai abraçar a pessoa ali, falar: nós estamos com você, né? Você vai vencer essa batalha. Pensamento positivo sempre, tendo fé em Deus, confiança nos médicos, confiança em Deus primeiramente, para que possa seguir uma linha, né? E sempre falo, quando você descobrir um câncer, aí você tem que estudar aquilo que você está sentindo, menos metade, porque você consegue dialogar, você consegue se expressar em cima do seu tratamento. Se eu não conheço algo, como é que eu vou poder dialogar? Como é que eu vou conseguir ter um direcionamento? Não vou ter, mas eu tenho que estudar um pouquinho mais. Sempre falo para os pacientes: estuda. Se você diagnosticou com câncer de mama, vou estudar como proceder no câncer de mama, qual o tipo de célula tumoral que eu vou ter lá, vou estudar. Vou pegar casos que tenham aparecido. Então tem que ter um embasamento aí, um embasamento médico ou científico, ou um estudo em cima daquele meu caso, porque fica mais fácil de você entender como é que funciona o processo e qual o processo que você irá passar. Muito obrigada por ter vindo, Anderson, e seja muito bem-vindo ao Idioma. Muito obrigado, Giovana, pelo convite, né? A gente está grato pela parceria que a gente está tendo com o Idioma aqui. Eu só queria deixar um recado para as mulheres, né, que realmente se cuidem, né? Verifique a possibilidade de você fazer as consultas certinha. Se você estiver sentindo, principalmente, os sintomas de colo de útero, dor na pélvica, sangramento, dor na relação sexual, enfraquecimento das unhas, perda de cabelo, né, dor nas costas, cansaço nas pernas, né, e você procure um médico, realmente um médico especialista, onde você possa fazer o seu tratamento, você possa confiar, você possa falar um pouquinho do seu caso, tá bom? É importante que você faça o seu preventivo, faça o Papa Nicolau, vacinem os seus filhos, os seus netos, né, com a vacina do HPV, que ela também reduz muito o caso de câncer, né, que nós podemos se tratar dias após dias. Muito obrigado mais uma vez. Nós estaremos aqui sempre debatendo sobre casos de câncer e logo tenho fé em Deus que Deus possa mandar o seu anjo trazer uma vacina da cura do câncer. Muito obrigada, bem-vindo e volte sempre. O episódio de hoje do IdiomaCast fica por aqui. Fiquem de olho nas redes sociais do Idioma para acompanhar o resto da programação do Mês da Mulher. O meu nome é Giovana Moramei e até mais.